Fala minha galera do YouTube, professor Vinícius Bretas, e vamos para a segunda parte da aula sobre a cidade do Rio de Janeiro. Isso mesmo, já tivemos uma aula anterior. Se você está perdido, volte aqui, aperta no card que eu vou deixar disponível para você, para que você consiga acessar a primeira parte da aula sobre cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que essas aulas são focadíssimas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, a semana passada eu não postei o vídeo porque eu tava numa pindaíba danada aqui no estúdio, porque eu tô passando justamente o cabeamento para que eu consiga fazer as lives com vocês e eu preciso da live da internet cabeada. Já chegou a webcam, eu cheguei a postar um vídeo aqui, já chegou a webcam tudo certinho, então eu só vou tirar alguns pontos para ver se a internet de fato tá cabeada, se de fato rolou tudo, e aí esse sábado vai rolar a live com certeza, espero que role a live mesmo, porque só tá agora dependendo dessa internet cabeada, já que o YouTube não liberou ainda para o dispositivo móvel. Então eu tô tendo que recorrer ao próprio computador. Aliás, um ponto que eu não poderia deixar de falar é esse presente aqui que eu recebi, maravilhoso, bonitinho mesmo, da Coisas da Vó Mimi. Vou botar aqui na descrição do vídeo justamente o link para que vocês consigam acessar o Instagram. Tem várias paradas de padeiro, uma parada bem artesanal mesmo, porque o meu negócio fica jogado aqui, cara. As canetas caíam no chão no meio da gravação, mas agora eu tenho um organizadorzinho de caneta. Muito obrigado mesmo pelo presente. Você que quer dar uma força aos empreendedores desse Brasil, pequeno empreendedor, acessa lá, produtos artesanais maravilhoso, muito bonito mesmo. Não perca tempo, acessa, tá na descrição. E eu te peço que já dê o like no vídeo, se inscreva no canal se tu não é inscrito e, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas. Alcançamos, graças a Deus, alcançamos os 1000 inscritos e agora eu vou poder tocar essas lives, fazer os exercícios com vocês, comentar sobre cada tópico que a gente tem falado agora fazendo exercício. Já falei muito, já dei até propaganda aqui do bagulho, toca ali a vinheta. Voltei aqui, se liga! Aproveita esse espaço onde o quadro ficou totalmente disponível para que você faça suas anotações no caderno, para que você papire no momento que tiver sem internet ou não estiver assistindo minha aula, para que você anote tudo bonitinho. Lembrando, essa é a segunda parte da aula sobre cidade do Rio de Janeiro. Não vamos perder mais tempo, venha comigo. Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Você lembra que na aula passada eu falei alguns aspectos gerais e depois eu comecei a falar dos históricos. Se eu não me engano, eu comecei até nessa partezinha aqui do meio. E aí eu fui falando dos históricos e aqui eu tinha terminado a respeito dos desmontes e morros do Castelo e o Morro de Santo Antônio. Eu tinha terminado aqui e eu terminei de falar justamente sobre os desmontes do Morro de Castelo, do Morro de Santo Antônio. A questão básica é que a gente está continuando aquele tópico, o tópico sobre histórico da cidade, histórico da expansão, da urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá, ao tópico onde a gente começa a entender a partir da década de 50 expansão de aterros, ou seja, formação de novos aterros, como o caso, por exemplo, do aterro na Ilha do Governador, várias formas de aterramento na Ilha do Fundão, por exemplo, como também aterros que a gente teve na expansão da área da Central e da Zona Sul. E criação de avenidas, porque era necessário, primeiramente eu quero que vocês entendam, que até então, com a industrialização varguista, eu tinha muita indústria que se concentrava na região central, entende? E aí eu tava com as minhas indústrias lá bonitinho. Sendo que aos poucos começa o processo que a gente chama de macrocefalia urbana. O que seria macrocefalia urbana? Se tu não sabe, aperta o card, onde eu passo para minha aula, onde eu explico o que é macrocefalia urbana. E aí, na minha aula sobre macrocefalia urbana, eu falo que esses problemas causados pelo processo urbano, pela macrocefalia, acabam arrastando as indústrias para fora das áreas centrais. Então as indústrias, quando eu andava no centro do Rio de Janeiro, estava ali na área portuária mesmo, do centro, ali eu tinha grandes indústrias. Aos poucos, essas indústrias começam a sair, a esvaziar
esvaziar as áreas centrais e começam a ir mais para as periferias, teoricamente mais para os subúrbios, e principalmente com a expansão da Avenida Brasil na década de 50, começam a expandir para as áreas da Avenida Brasil, entende? Claro que a ideia da ligação da Avenida Brasil era a ligação com a Zona Norte e a ligação com a Zona Oeste, entende? Onde eu tinha para um lado Barra e do outro lado do maciço da Pedra Branca eu tinha a expansão através da Avenida Brasil. Eu quero que vocês entendam que essa Avenida Brasil, ela é o suporte logístico para a formação de novas empresas. Cara, meu cabelo tá muito zoado, eu vejo aqui pelo reflexo. Linha amarela. Linha amarela, de fato, eu tenho uma expansão para a Barra da Tijuca. Eu quero que vocês entendam que a formação de Avenida Brasil e linha amarela pode parecer, tipo, expansão de novas avenidas expressas, de fato, vias expressas, no cenário da cidade do Rio de Janeiro, mas não é. Aqui na linha amarela, eu tenho, apesar do processo de integração de vários bairros, mas eu tenho principalmente a lógica do subúrbio estadunidense, de criar-se um subúrbio separado do centro, onde as pessoas de maiores rendas iriam morar naquele local. A gente pode ver até a conformação da linha amarela e da Avenida Brasil, que eram formatos de avenida totalmente diferenciados. Enquanto na Avenida Brasil eu tinha um suporte logístico para a criação, por exemplo, de conjuntos habitacionais ao longo do seu eixo, nas suas beiradas, várias pessoas moram na Avenida Brasil, entende? Indústrias se localizavam na Avenida Brasil. Então, é diferente, por exemplo, da linha amarela, onde eu tenho uma via expressa, onde eu acesso ela, eu saio dela, mas eu não tenho a travessia de pessoas, por exemplo, na linha amarela. A ideia seria criar uma via expressa mesmo, como no modelo do estadunidense, de ligação da área próxima à área central, por assim dizer, até o subúrbio. Então essa era a ligação, aí já claro na linha amarela, ligando a Ilha do Fundão, né, até de fato a Barra da Tijuca. E nesse momento eu tenho o crescimento, uma expansão de fato da Barra e do Recreio, entende? Quando a Barra começa de fato a se desenvolver a partir da expansão da linha amarela, que tinha um formato diferenciado de fato ao da Avenida Brasil. Linha vermelha. A linha vermelha, ela tinha uma ligação mais forte com a Baixada Fluminense e principalmente visando diminuir o saturamento que já começava a acontecer na Avenida Brasil, principalmente na instalação de novas indústrias na época. Então já começava a ter um saturamento no fluxo de carros, de fato, e a criação da linha vermelha para ligar justamente a Baixada Fluminense. E a Dutra, justamente agora numa nova lógica expansionista das fábricas, que algumas se localizavam justamente na Avenida Brasil, mas outras mais tarde vão acabar se localizando mais à Dutra. A gente vai falar um pouquinho sobre essas indústrias que acabam recorrendo às cidades médias, e a Dutra passa a ser um ponto de ligação para escoamento dessas indústrias. Então as indústrias, elas passam a fazer o seguinte: fugir das áreas centrais, fugir da onde tem pessoas, congestionamento e violência, mas eu vou fugir, mas eu também preciso estar próximo a uma via expressa para grande escoamento, para rápido escoamento. Então eles acabam se localizando na Dutra e, claro, indo para as cidades médias que tenham acesso a essas vias expressas. A gente vai falar mais à frente sobre o caso do Arco Metropolitano, que também seguia essa lógica de novas formas de expansões urbanas através de vias expressas no Rio de Janeiro. Tranquilo? De boa? Falei muito, né? Então, e a gente ainda tá no primeiro quadro, então relaxa, pausa, vai beber uma água. Se você ainda não deu like no vídeo, dá o like, Candango. Se tu não é inscrito, se inscreva no canal. Eu fui ver, a maioria das pessoas que veem meu vídeo não é inscrito no canal. Pô, dá uma força aí, Candango. Dá uma moral aí. E aí, justamente, se inscreva no canal e ative o sininho, compartilhe pra galera e vamos que vamos. Se liga aqui. A partir da década de 60 e 70, a gente tem a construção de pontes, elevados e
túneis no Brasil. Claro, esse momento era um momento de expansão econômica no Brasil, o chamado milagre econômico, onde se expande novas formas de escoamento industrial. Dos objetivos dos militares até então era formas de melhorar as infraestruturas das cidades brasileiras, principalmente numa loja de escoamento de produção, já que no mundo, quer dizer, no Brasil e no mundo, era muito visado o processo de desconcentração industrial, de vir empresas do exterior para cá. Então, ganhava-se o país que desse essa melhor logística, esse melhor suporte logístico para essas novas indústrias. E para isso, no milagre econômico, começam a se criar essas novas formas de ligação. Primeiro com a ponte Rio-Niterói, que era uma forma também de chamar pessoas de outras indústrias que tivessem nas outras cidades. Não precisaria estar no Rio, mas poderia estar em outras cidades, e aí você teria ligação rápida com o porto do Rio. Assim também na mesma lógica, a perimetral, lembrando que perimetral é todo aquilo que circula o perímetro da área central. Então, quando a gente pensa na perimetral, ela não tinha um foco de ligar diretamente a área do centro, mas era uma forma de escoar rapidamente a quantidade de carros que eu tinha no centro. Então, vocês têm que entender que toda rodovia que sai da área central é conhecida como radial. Então, por exemplo, radial oeste. Se eu pegar a radial oeste, que passa lá no Maracanã, eu vou até a área central, entende? Ela sai da área central, ela diverge da área central. Já a perimetral, ela não toca na área central, ela passa pelo seu entorno, entende? E aí também a construção da perimetral, que chegou a ser demolida na construção da nova lógica do Porto, né, do Porto Maravilha, e o elevado Paulo de Frontin. E aí, claro, construção de túneis para ligação à Zona Sul, que seriam túneis Rebouça e Santa Bárbara. Claro, a gente tinha um desafio. O início dos desafios, eu comecei a falar na aula anterior, no início, de fato, da construção da cidade do Rio de Janeiro, lá para o início do século XX, 1900, 1910, ainda estava resumido a área central. Então os desafios eram morros, como o Morro do Castelo, como o Morro do Santo Antônio, ou seja, eu tinha os meus desafios ali naqueles morros, entende? Mas à medida que agora a cidade se expande, eu tenho novas formas de desafios, com a presença de mangues, com a presença de açudes e com a presença de grandes maciços, maciço da Tijuca, maciço da Pedra Branca e o maciço do Mendanha ou Jericinó. Se liga que a gente vai focar muito no maciço da Pedra Branca e principalmente no da Tijuca, porque era um desafio se expandir quanto cidade, apesar desses morros, desses maciços e entre o mar também. Então era um desafio, de fato, urbanizar essa cidade que estava ali no confronto entre as questões, a paisagem natural e a necessidade de expansão urbana. Por isso a criação desses túneis, dessa forma de se ligar à cidade, apesar da presença dos maciços. Claro que na década de 70 também é muito conhecido o processo de remoção de favelas e a construção de conjuntos habitacionais próximos a vias expressas. Lembrando que na Zona Sul eu já tinha um processo de remoção de favela, como também começou o processo de remoção de favela na área ali que a gente pode chamar ali de Grajaú, entre outros, começou os processos de remoção, e aí eu precisava alocar essa galera. E aí a forma de alocar essa galera para que não se expandissem novas favelas era através de conjuntos habitacionais extremamente distantes do seu local de trabalho, aumentando essa migração pendular. E aí justamente a gente tem a criação da Vila Kennedy, Cidade de Deus, nessa ideia de se ligar, entende, às áreas de trabalho, as áreas de conjuntos habitacionais. Claro que na Zona Norte também vão ser criados muitos conjuntos habitacionais e prédios, mas para a classe média, entende? Por exemplo, em Bom Sucesso a gente tem a construção de vários prédios, entende? Construção de API, Coab. A ideia é justamente de expandir, entende? A áreas habitacionais de
trabalhadores no Rio de Janeiro. E claro, é nesse momento também de expulsão de favelas onde as pessoas passam a não querer morar ou não têm acesso a esses conjuntos habitacionais e não querem morar nas favelas, e justamente as pessoas acabam entrando nas baixadas, na Baixada Fluminense, onde a gente tem uma forte expansão, principalmente desses fluxos que já aconteciam em novas linhas de ônibus que passavam a surgir. E claro, a gente não pode deixar de falar também, que eu vou falar daqui a pouco sobre a expansão ferroviária, metroviária e rodoviária, que já expandiam linhas de trem, e aí já começava a formação da Baixada Fluminense. Urbanização de favela, é claro que eu tenho ponto a se falar aqui, que começa sim a partir da década de 80, uma nova forma de melhoria de favelas. Mas ainda na década de 70, eu tenho uma expansão do metrô e de grandes rodovias. Claro que na lógica da expansão do metrô, era justamente acessar áreas onde o trem não acessava, o trem urbano não acessava, entende? Então era ligar a área mais próxima da Baixada Fluminense, era tentar ligar a Zona Norte um pouco mais próximo da Baixada Fluminense até a sua área central. Claro que aos poucos começa se expandindo justamente mais a Zona Sul e mais de fato a Zona Norte, indo para a Baixada até se aproximar da estação final da linha 2, que é na Pavuna, e hoje nós temos também a expansão da linha 4, que pega justamente ali do final da linha 1 até Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Mas até então era ligar a Zona Norte, áreas da Zona Norte que não eram muito bem servidas pela Avenida Brasil, entende? Que não tinha linhas de trem, então era ligar essas áreas da Zona Norte que já eram bem valorizadas, apesar que tem pontos de fluxo, por exemplo, como Jacaré, que a gente tem ali, e Del Castilho, que eu tenho junção ali da linha de trem e da linha do metrô, porém, entretanto, todavia, era expandir essas novas lógicas também para as outras áreas, a lógica de fazer essa integração com o centro. A gente entende que nessa expansão metroviária, a gente tem expansão de novos bairros, como Vicente de Carvalho, como Coelho Neto, por exemplo, a partir de Tomás Coelho, Engenho da Rainha, a partir dessa lógica de expansão do metrô. É claro que áreas como Jacarezinho já tinha se formado áreas também industriais. Várias indústrias que começam a sair das áreas centrais, eu falei que se localizaram também na Avenida Brasil, mas também foram para a área do Jacarezinho também. E mais tarde vão ser expulsas novamente, mais para fora da cidade do Rio de Janeiro, entrando principalmente na área da Dutra, entende? E aí eu tenho a criação e expansão de novos bairros, de fato, se formando na cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir da década de 70, a gente tem o crescimento desses bairros que começam a surgir logo ali na beira do metrô. Esvaziamento da cidade com a transferência da capital. De fato, a gente tem isso na década de 70, e essa nova expansão rodoviária era visando atrair esses novos investimentos e loteamentos de terrenos próximo da Avenida Brasil e Dutra. Claro que é nesse momento onde a gente tem com esse loteamento o Complexo da Maré e o Complexo do Alemão, entende? Começa a se expandir essas novas formas de loteamentos, que começam como loteamentos e mais tarde começa de fato a expansão das favelas. Claro que na Maré a gente tem muita atuação das palafitas, né? Ali numa briga entre expansão urbana e a Baía de Guanabara, então começa-se o espaço, começa a expansão, começam-se os aterros a serem formados no Complexo da Maré e no Complexo do Alemão, claro, ligando a grande área da Zona Norte, pegando ali a área de Inhaúma, Penha, Vila da Penha, entende? Então começa de fato a se expandir uma grande favela que hoje tem quase 60 mil pessoas, e a partir dessa lógica daqui, a partir da Avenida Brasil e Dutra. No Complexo do Alemão a gente também tem muita atuação do metrô. Sujei minha mão inteira aqui fazendo o quadro, eu sou maluco. Principalmente a atuação do metrô, mas principalmente que era formas e confluências de várias linhas de ônibus. Vários bairros da cidade do Rio de Janeiro, vocês têm que entender que estão relacionadas, esse é o ponto principal que eu quero passar nessa prova, que várias formações de bairros são feitas a partir da lógica de expansão do metrô, expansão do trem, expansão de ônibus e
a partir desses vetores, a gente de fato tem entrada nesses bairros. Por exemplo, Madureira, a forma de ligação, esse entreposto comercial entre uma linha do trem e a outra linha do trem, né? A linha que tem o Mercadão de Madureira e a linha de Madureira. Então essa passagem entre as duas linhas fez o crescimento de um bairro que hoje é um subcentro econômico importantíssimo, entende? Essa passagem da troca da linha de trem, entende? Pessoas saindo de uma linha de trem para outra. Então eu quero que vocês entendam que a cidade do Rio de Janeiro, ela se expande a partir da lógica, justamente a partir da lógica de transportes. E aí, degradação urbana do centro do Rio de Janeiro, a gente tem uma perda em massa das indústrias que passam a ir para as cidades médias. Então a cidade do Rio de Janeiro passa a perder essas indústrias para as cidades médias, de fato, e que essas indústrias vão se localizar principalmente próximo à Dutra, que tem uma ligação com São Paulo, e agora numa tentativa do novo governo de expandir para o arco metropolitano. Então a ideia era justamente buscar cidades onde eu não tinha essa expansão urbana tão forte, onde me dava uma oportunidade de ter menor violência, congestionamento e próximo da via expressa, justamente para que eu pudesse escoar a minha produção. Então a cidade do Rio de Janeiro também perde muito das suas indústrias para outras cidades também da região metropolitana. Tranquilo? Essa aula deve ter ficado longa, falei bastante nessa aula, mas não perca a moral, a gente ainda vai ter uma outra parte, a gente provavelmente deva ter a parte 3 e talvez a parte 4, então a gente vai falar muito, e eu tô pensando ainda naquela aula posterior, fazer uma aula 9, uma aula bônus, falando alguns aspectos principais sobre a cidade do Rio. Tranquilo? Não deixe de assistir a minha live em momento nenhum, porque eu vou estar resolvendo exercícios para te ajudar a passar na prova. Tranquilo, galera? Beijos, abraços, dê um like no vídeo se você não deu, se inscreva no canal e ative o sininho e tenta compartilhar para o máximo de amigos que você quer que essa aula alcance. Tranquilo? Abraço, nos vemos, até mais!